O que vai acontecer com meus créditos tributários acumulados, meus saldos credores de PIS, COFINS, IPI, ICMS? Afinal, a partir de 2027, por exemplo, PIS, COFINS e IPI já são extintos e passa a vigorar a nova sistemática do IVA, que é a CBS. Vai substituir PIS, COFINS e IPI, exceto para as empresas situadas na Zona Franca de Manaus, que permanecerão com o IPI sendo consignado. O que vai acontecer? Eu vou perder? Eu vou poder utilizar? Como, quando, onde e por quê? Durante essa aula, eu vou conversar com você a respeito dos possíveis direcionamentos, claro, tudo é muito incipiente, do que vai acontecer com os créditos acumulados. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Reforma tributária, eu insisto, eu reitero, o óbvio deve ser dito, repetido, enfim, propagado, que é a tese do milênio. Você precisa dominar, você precisa se informar, você precisa se aprofundar nos estudos. Afinal, aqui nós vamos separar o mercado, nós vamos ter a era pré e pós-reforma tributária. Não necessariamente os profissionais que hoje dominam o mercado serão os que irão dominar após a reforma tributária. Afinal, você vai ter aqui um custo muito alto de dedicação, de envolvimento, de estudo, investimento financeiro. Eu reservo uma parcela relevante da minha renda para reinvestir em estudos, para reinvestir em experiências profissionais, para reinvestir em conhecimento, em aprimoramento, em desenvolvimento. Então você que estiver disposto a passar por esse desafio, a se dedicar, você vai ser recompensado. Essa frase não é minha, mas eu acredito muito nela. O trabalho devolve, e ele devolve. Nós podemos fazer uma aula só sobre exemplos de que o trabalho devolve. Então, reforma tributária, você que me acompanha, você que me segue, você que acredita que é possível você transformar a sua vida, a vida das pessoas que você ama, com conhecimento. Foi o que aconteceu comigo, o que eu ensino, conhecimento na área tributária, o conhecimento na área jurídica, o conhecimento na área comercial. Você precisa dominar sobre a reforma tributária. E um ponto importante, hoje o vídeo não é sobre a reforma diretamente, mas é sobre a questão das empresas que possuem créditos acumulados. Vamos lá. Por que isso acontece? Empresas tributadas com base no lucro presumido ou lucro real, eu tenho a diferença na sistemática de apuração, principalmente do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Recapitulando, nós temos lá, vai aparecer aqui no card, primeira aula da nossa série de Fundamentos da Tributação. Diferença entre os regimes de tributação: lucro presumido se presume que com base no faturamento há um lucro e esse lucro é o tributo. Imposto de Renda, Contribuição Social. E os percentuais de alíquotas são os mesmos do lucro real, mas a base de cálculo é diferente, porque lá no lucro real eu apuro o resultado, levo para o livro de apuração do lucro real e o livro de apuração da contribuição social. Nesse caso, o LALUR e o LACS, adiciono as despesas indedutíveis e excluo as receitas que não são tributadas. Com base nisso, eu chego na minha base de cálculo, que não necessariamente é o lucro líquido, aplico os mesmos percentuais do imposto de renda, contribuição social e, no caso adicional do imposto de renda, 15, 10 de tudo que excede 20 mil mês, 240 ano, e 9% de contribuição social. É a diferença com base no lucro real presumido. E o cumulativo não cumulativo, determinado segmento que está no cumulativo, ele não tem crédito sobre as aquisições e ele tributa o percentual de faturamento 3,65, 3 de COFINS, 0,65 de PIS sobre o faturamento, descontado o IPI, o ICMS na modalidade de substituição tributária, o próprio ICMS normal, e você tem o PIS e COFINS a recolher. No não cumulativo, como o seu próprio nome diz, há créditos, de acordo com o artigo 3º da 10.833, artigo 3º da 10.637, que determinam as regras gerais sobre creditamento. Há outras legislações esparsas que complementam, mas vamos pensar que o bojo estão inseridos no rol desses artigos que permitem crédito na proporção de 7,60 de COFINS, 1,65 de PIS, totalizando 9,25, tanto sobre custos e despesas permitido pela legislação,
quanto sobre o faturamento. Faço o cotejo entre créditos e débitos e gero PIS e COFINS a recolher. Diferença de cumulativo e não cumulativo, lucro real, lucro presumido. Essas empresas, em decorrência de alguma despesa, de algum favor fiscal, por exemplo, pode gerar créditos acumulados. Vamos pensar num cenário de temperatura e pressão. Uma empresa do lucro real, cujo a sua base de reconhecimento das receitas, custos e despesas seja pela não cumulatividade do PIS e da COFINS. Pode parecer um pouco redundante, mas não é verdadeiro você afirmar que toda empresa do lucro real possui a não cumulatividade de PIS e COFINS, ou seja, ela é lucro real, vai ter crédito e débito. Há exceções na lei, que mesmo que a empresa seja do lucro real, por exemplo, se ela for do segmento de execução de alguns serviços da construção civil, o reconhecimento das receitas é através da cumulatividade. Então, é raro, mas acontece com frequência? Não, tem algumas exceções, então não é correto você afirmar que as empresas do lucro real, elas são tributadas na sistemática automaticamente da não cumulatividade. Então, uma empresa da não cumulatividade, PIS e COFINS, lucro real, que exporta. Nenhum país quer exportar tributo, então nós temos um favor fiscal que dispensa o recolhimento de IPI, ICMS, PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes de exportação. No entanto, não obstante, data máxima vénia, direto ao ponto, pessoal, porque aqui o papo é reto, tá ligado, meu irmão? É tributário raiz. Ixi, cara, isso aqui. Coloca uma... Aflorou o paulista, né, Dr. Marcos? É aquela, né? Ele vai pros cortes. Mas eu tenho, em decorrência desse favor fiscal, uma previsão na legislação que ainda que a minha saída não seja tributada, eu tenho permissão para manter os créditos da minha entrada. Porque a regra geral, principalmente para o ICMS e o IPI, é a não cumulatividade do imposto contra imposto. E também que eu não tributo a operação seguinte, não poderia manter o crédito da operação anterior. Esse é o princípio da não cumulatividade. E no caso do IPI e ICMS, é não cumulatividade de imposto contra imposto. É um pouco diferente da não cumulatividade do PIS e COFINS, que aí é base contra base. Tem um nome que é até um pouco complexo, parece que morde, mas é a data de sistematização, reconhecimento da metodologia do método subtrativo indireto que é aplicado PIS e COFINS. Então, não necessariamente ele leva em consideração o custo tributário da operação anterior. Nesse caso, a permissão de manutenção de crédito. O que vai acontecer com esse contribuinte? Ele vai acontecer o seguinte: ele vende e não tributa por uma dispensa legal e por uma previsão legal ele pode manter os créditos das operações tributadas, ou seja, vai ter mais crédito do que débito. Nós temos uma previsão normativa que permite que alguns desses tributos podem ser utilizados para pedido de ressarcimento, ou seja, num prazo prático. Porque o prazo legal é 365 dias. A Receita devolve esse dinheiro na conta do contribuinte, ou ele pode usar esses créditos para bater de INSS, desde que já tenha entregue o E-Social, da CTF Web. Até foi um ponto de discussão da medida provisória 1227, que vedou a compensação cruzada, então é permitido, do imposto de renda, da contribuição social. Então, há previsão de utilizar esse crédito para abater de outros. Só tem que identificar se o seu caso se aplica, que é uma regra geral. Mas o detalhe é o seguinte: poxa, Marcos, mas vai acontecer uma transição. Você falou que 2027, cara, já tá aí. Nós já estamos em 2025. 2026 já começa a alíquota teste de 1%. Reduz PIS e COFINS, 1% CBS. 2027 acabou PIS e COFINS. E o que vai acontecer com meus créditos? O que vai acontecer? Eles vão desaparecer? Eu posso utilizar? Não posso? Primeiro, tem previsão normativa na emenda constitucional 132 que ela remodelou o nosso sistema tributário constitucional para os tributos incidentes principalmente pelo consumo, conhecidos como ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, nós vamos ter o IBS, que vai substituir ICMS e ISS, e a CBS, que irá substituir PIS, COFINS e IPI, tanto importação quanto a saída interna, com exceção para as empresas situadas na Zona Franca de Manaus, que permanece com o IPI. Então, eu não tenho mais o meu PIS e COFINS acumulado, o meu IPI, e eu vou fazer o quê? Vai evaporar meu crédito? Aqui já tem um ponto importante. Você vai conversar com os empresários e reforçar a necessidade de se fazer um trabalho de revisão tributária, afinal, se ele não fizer agora, acabou. Como diria o Galvão Bueno, acabou! Acabou! É tetra! É tetra!
e nesse caso não vai ser tetra. Então, indispensável fazer essa análise, esse checklist, essa última revisão fiscal para apuração de eventuais créditos que não foram apropriados. E aí, nós temos, sequencialmente, uma previsão na emenda constitucional, que agora nós vamos ter, com o projeto de lei 68 de 2024, a regulamentação através da lei complementar e, sucessivamente, as demais normas que irão construir esse novo arcabouço jurídico fiscal tributário, em que há previsão para que esse crédito seja utilizado nesse novo momento tributário. Ou seja, que eu vou poder utilizar esses créditos para abater, por exemplo, de PIS e COFINS agora, ou IPI da CBS, quando isso virá, e já está aí. É importante salientar, pessoal, que nós temos que tomar cuidado porque nós precisamos que o projeto de regulamentação avance e nós sabermos a regra exata. Mas não permitir seria inclusive uma ofensa e nós já iniciaríamos esse novo momento judicializando, isso vai acontecer, não tenha dúvida, mas já judicializando a plenitude da não cumulatividade, o prejuízo que isso pode gerar. É importante salientar que eu tenho aqui, eu vou compartilhar com vocês, um perguntas e respostas. Você pode utilizar, isso aqui está disponível no Google, você vai lá, que é um comunicado, assessoria especial do Ministério da Fazenda, perguntas e respostas sobre a reforma tributária. Você pode vir aqui, é um documento recente, inclusive atualizado. Pergunta 21, olha que interessante. A própria Receita Federal já se manifestou. O que vai acontecer, Marcos, com os créditos acumulados dos atuais tributos? Tanto para PIS e COFINS e IPI, quanto ISS não tem, porque não é cumulativo, mas ICMS principalmente, tendo em vista que o ICMS vai ter um prazo maior de mudança. A reforma tributária assegura o ressarcimento dos créditos acumulados dos atuais tributos. Então vai poder ressarcir isso em dinheiro espécie. E os saldos de PIS e COFINS poderá ser compensado com a CBS, como já ocorre hoje compensando com os demais tributos federais ou ressarcido em dinheiro. O saldo de créditos de ICMS homologados, ou seja, que o Estado já permitiu, poderá ser compensado com o IBS em 240 parcelas. Então já não é tão bom assim. Com correção monetária, a partir de 2033. Então tem mais prazo, conforme a lei complementar vai estabelecer, que vai decorrer da conversão do projeto 68. Em termos mais precisos, cada parcela disponibilizada ao longo de 240 meses terá o poder liberatório para fins de pagamento de CBS. Será assegurada também a possibilidade de transferência dos saldos credores a terceiros, olha que interessante, e ressarcimento caso não seja possível com a compensação. Cara, essa reforma tributária é maravilhosa. Mecanismos novos, isso aqui é quase que um precatório hoje, que ainda o mercado e a própria legislação e os próprios profissionais não estão tão alinhados, vamos se dizer, mas que os seus créditos serão utilizados. E agora pega essa chave aqui, pega essa sacada, provoca o cliente, você tem prazo, se 2027 vamos fazer, tende a perder, não é enganar o cliente, é transparência, mas que créditos que você não aproveitou você vai poder utilizar para abater desse novo momento. Afinal, o IVA nacional vai ser um dos maiores IVAs, o IVA do Brasil, do mundo, vai ficar perto de 27%. Então, todo empresário vai se sensibilizar com esse tema e vai querer realizar um trabalho de revisão tributária, um diagnóstico de oportunidade. Você que me acompanha, que me segue, que é meu aluno, ou não, tem muito material gratuito, mas se você é meu aluno, toda segunda-feira eu te treino para fazer isso. Então, não perca essa oportunidade. Não deixe esse grande momento passar e você ficar de fora vendo as pessoas crescerem. Você vai crescer. Você vai conseguir. Eu sei, eu confio. Muito obrigado para você que esteve aqui durante essa aula em ritmo, como diria o Silvio Santos, não é em ritmo de festa, mas em ritmo de mentoria. Pega esse código, pega essa informação e transforma ela em dinheiro. É para isso que eu estou aqui, para te dar conhecimento e te demonstrar que ele é importante na medida que você consegue tornar ele executável. Eu não quero que você seja o mais inteligente, o doutrinador da sala, mas o mais próspero. Até a próxima.